Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha e hoje estamos aqui para falar sobre um assunto muito interessante. Eu vou ler o título, que o título está muito bonito: Mamoplastia, o caminho para a segurança e a feminilidade. A nossa convidada de hoje é a doutora Mônica Okamoto. Prazer em tê-la Prazer. aqui. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e com vocês. Aliás, mais um episódio, né? Mais um episódio, É. sim. É, a doutora Mônica é médica, cirurgiã plástica, ela atende em São Paulo e agora também em Alphaville. Ela veio completar o quadro de profissionais de saúde da clínica da doutora Flávia Dor, dermatologista, que já é uma pessoa muito querida, competente e muito conhecida na região. Ao longo dos meses, vocês vão ter o prazer de ver a doutora Mônica aqui falando sobre vários assuntos relacionados à cirurgia plástica. Os temas dos demais episódios não estão fechados. Se vocês quiserem escolher algum tema relacionado, é só mandarem para as redes sociais da doutora Mônica, aqui no GC, ou do Healthcast Alpha, que a gente pode estar fazendo um roteiro direcionado ao tema que Mais vocês votado. escolherem, né? Sim. Doutora Mônica tem título de especialista em cirurgia plástica, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da AMB, e atua na cirurgia plástica há 25 anos. Bom, vamos começar? Vamos começar. Vamos lá. Mônica, quais são os diferentes tipos de mamoplastia disponíveis e como decidir qual é o mais adequado para o meu caso? Os tipos de mamoplastia disponíveis, eles basicamente são três, né? Mamoplastia de aumento, mamoplastia de redução e mamoplastia de lifting. E isso não impede que eles estejam interligados entre si. A gente pode fazer um lifting com aumento, a gente pode fazer uma redução com lifting, então, enfim, né? Basicamente são esses três. Perfeito. E aí a decisão do mais adequado para o caso da paciente varia muito de acordo com o objetivo da paciente, né? Com o que ela quer, né? Exatamente. É. Então, assim, a gente leva em consideração o que a paciente quer, o que a gente, né, o que ela gostaria, né, como resultado, se é possível oferecer aquele resultado para ela, e a questão de anatomia dela, né, largura de tórax, largura de mama, Hum, peso, todas essas coisas. perfeito. E quais são as etapas do processo pré-operatório e os exames e avaliações médicas que são necessários antes da cirurgia? Então, para cirurgias, né, em geral, a gente sempre pede os exames clínicos, cardiológicos, avaliação de cirurgião vascular, para ver se não tem risco de trombose, tromboembolismo, mas para mama em especial, a gente pede dois outros que a gente não pede para as outras cirurgias, que são a ultrassonografia de mamas e a mamografia digital. Então, basicamente, com esses exames, a gente já vê se existe, se está tudo bem, se não tem nenhuma doença, nenhuma patologia, nada suspeito que a gente precise ver antes de uma cirurgia de mamoplastia ou que, eventualmente, se houver alguma coisa, a gente entre com um mastologista junto. Perfeito. E como é feita a escolha do tipo e do tamanho do silicone no caso da mamoplastia de aumento? Então, também a gente vai levar em consideração o desejo da paciente, e nesse caso a gente vai levar em consideração a anatomia do tórax da paciente também. Então, assim, as próteses, elas têm, não é só tamanho, é 200, 300, 400. Ela pode ter uma prótese de 200 com a base larga e uma projeção pequena. Mas pode existir uma prótese de 200 com uma base pequenininha, uma projeção grande. Então, a gente vai ver. Qual é a distância, né, da clavícula dela até a areola? Precisa tirar um pouco de pele ou não? Ela quer uma mama mais pesada ou não? Né? Então, a gente vai definir isso. Então, tem uma gama de modelos de prótese no mercado que a gente pode usar e escolher as mais adequadas para o paciente. Eu digo as mais adequadas porque eu costumo pedir em consignação, um tamanho que ela quer, um maior e um menor. E lá na hora a gente decide o que vai ficar mais proporcional ali.
Perfeito. Eu estava lembrando do Botted. Porque o Botted, Mônica, eles encontram situações assim, um pouco aberrantes mesmo, né? De Uhum, pessoas que, por exemplo, têm mamas enormes e querem mamas gigantescas, né? E aí o objetivo deles é levar para o consultório, né? uhum, Para analisar e para convencer a paciente, né? uhum. Provando, né, por vários motivos que não vale a pena, né? Que ela não deve fazer, né, por exemplo, uma cirurgia aberrante aí, né? Porque tem muita. Você já pegou alguma coisa assim, Mônica? Eu já peguei uma paciente que, assim, o que a pessoa fala, o que a paciente fala, nem sempre é o que ela deseja, nem sempre é o que ela quer. Às vezes ela quer uma coisa ali na cabeça dela, mas, sei lá, por uma certa vergonha ou enfim, ela não diz. Então, essa paciente, ela falou: eu não quero ficar artificial, eu quero ficar natural, eu quero ficar proporcional. Então a gente foi lá, mediu tudo direitinho, definimos juntas o tamanho da prótese. Quando colocou, ela ficou extremamente frustrada, porque ela queria uma coisa que era o dobro do tamanho. Ai, meu Então eu Deus. falei: não, calma, vamos Hum, esperar, aproveita, então deixa a pele ceder um pouco e mais pra isso, frente a gente coloca. E foi a perfeito. prótese maior que eu já coloquei E na minha quantos, vida. quantos ml? Nossa, 480. 480 é considerado grande, É né? grande, é É. grande. Ela é Seria o alta, quê? tudo tem. 46? Sutiã? Olha, 48? eu Acho que não sei, mas é uns 48. 46, 48, eu vou te Nossa. falar. E assim, o tamanho e volume da prótese geralmente casa com o peso em gramas, né? Então, assim, são 480 gramas, então é quase Nossa, meio meio quilo em cada quilo, peito. É. meio quilo. Então, precisa fazer ginástica, exercício de postura, tudo para você não Nossa, pesar, que loucura. né? E usar bastante sutiã, porque senão esse peso dessa prótese vai fazendo a pele ceder também. Tem esse detalhe Sim, também, o sim. peso, em detrimento Uhum. da. É, realmente, botted, Pode. botted. Mônica, como a paciente pode se preparar adequadamente para a mamoplastia em termos de saúde e estilo de vida? Então, em termos de saúde, né, os exames a gente vai ver, principalmente depois do advento da pandemia, tudo, que assim se fala muito mais em inflamação, em processo inflamatório, a gente pede bastante os marcadores inflamatórios no pré-operatório, né, que isso daí já é um preditivo de como vai evoluir, de como vai cicatrizar, de como vai ser a recuperação. Ah, legal, vocês conseguem ter uma prévia. Sim, não é assim, retrato, assim, não é aquela uma coisa 100% fiel, mas ele fala muito. Então, assim, inclusive, já saíram alguns estudos falando isso, inclusive eu até gravei um Reels no meu Ah, que Instagram legal. falando sobre isso, questão nutricional, todas essas coisas antes, no pré-operatório. Mas isso vale para todas as cirurgias. No caso de mamoplastia, a gente pede, se for necessário, uma avaliação do mastologista, né? E essa questão de, assim, cigarro sempre, cigarro prejudica várias coisas, inclusive, né, a microcirculação, que isso daí é muito fundamental para cicatrização, qualidade de cicatrização, tempo de recuperação. Então, a gente tá bastante batendo nessa tecla hoje. Algumas pacientes, se eu vejo, se a gente for fazer cirurgia combinada, uma mama com abdômen, uma Hum. mama com uma lipo, por exemplo, eu tendo a pedir sempre para passar em avaliação com uma nutricionista Ah, que é especialista em metabologia. Então, ela estuda metabolismo. Então, ela vai tentar colocar tudo aquilo em harmonia, né? Para você ter um pós-operatório bem mais tranquilo, com menos complicação, com menos sangramento, com menos dor. Inclusive, a gente tem visto que isso tem surtido bastante resultado. Não tenho nada publicado, nada disso, mas, né, a na vivência na prática. prática, a gente tem percebido isso. E Sim. acaba até ajudando, né, na qualidade de vida da paciente, Sim, porque né, assim, que a boa paciente. parte delas, né, eu falo assim, não, você vai fazer aqui o que tá com a gente assim, ó, pré-operatório e o primeiro mês pós. Elas acabam continuando e ficando lá para Muito legal isso, para hein? melhorar. Muito legal. Exatamente. Sim. Eh, os tabagistas, as tabagistas, os tabagistas devem Uhum. dar trabalho para vocês, né?
Olha, eu vou te falar que no meu consultório tem chegado cada vez menos. Olha que Tem bom. chegado cada vez menos. Mas é um problema, né, normalmente, né? Ah, é um problema, assim, para você colocar uma prótese somente, não, Hum, mas coisas que você precisa fazer cirurgias maiores, ou, por exemplo, uma mama que você vai ter que reduzir muito, tirar muito peso, muita cicatriz, muito descolamento, tudo, tempo de né, cirurgia. costuma, exatamente. Né, não só pela cicatrização, mas uma respiração, troca, tudo isso, Exato, anestesia, é. tem. É legal para estimular as poucas pessoas, né, que já Exatamente. que estão aí para Não, e uma desanimarem coisa no assim, tá cigarro. chegando, porque assim, eu tenho atendido pacientes mais assim, minha faixa etária, enfim. Mas o que a gente percebe é que pacientes novas estão fumando bastante também e não é cigarro, é outro tipo de coisa, né? Então, não, é bom desestimular, gente. Não, É, não faz bem. é verdade. E antes que vicie, né? Exato. É. Mônica, existem fatores que podem tornar a cirurgia menos segura ou aumentar o risco de complicações, além do tabagismo, né? Sim, Que- além do Hum. tabagismo, assim, doenças descompensadas, né, exames de provas de função inflamatória completamente alterados, pacientes inflamadas, enfim, pacientes que não vão seguir o pós-operatório, né, e que mais? Inflamadas que Ah, você diz são o quê? É são provas de sobrepeso? função, tá, tem a questão de Hum, sobrepeso, tem a questão de, por exemplo, eu vou operar um paciente agora e tem um exame que o normal é até 1. O hum. dele tá 5, tanto. Então, assim, alguma coisa tem ali que a gente precisa descobrir o que que é Antes de operar. antes de operar, porque isso não é só a questão uma prova de função inflamatória, mas esse marcador, que é a proteína C reativa, ele prediz risco cardíaco também, Nossa. né? Risco de problemas cardiovasculares. Então, assim, não é só para cirurgia. Então, a Ou gente se- precisa prestar é. atenção nesse tipo de coisa também. E às vezes é legal que você acabou até descobrindo, né? E ajudando o paciente, né? Sim, Se aí a ele não gente fosse operar, descobre e é, vê, né? Então, é. assim, e essa Nutri que faz metabologia, ela faz isso com maestria, então eu gosto Muito bastante. legal. Não, os nutricionistas estão em alta, né? Sim, eu tô estudando isso a fundo também, mas assim, né, a gente, né, tem as nossas É limitações, então, lógico, assim, se é. precisa, pede ajuda sim, Muito né? legal. Muito bom. Mônica, qual é o tipo de anestesia empregada nessa cirurgia e quais são os riscos associados à anestesia? Então, via de regra, né, a gente usa ou anestesia geral, ou uma anestesia, um bloqueio, um peridural alto para a gente pegar essa região da mama, Hum, ou às vezes as duas associadas, que na minha opinião mais é o que eu seguro. gosto mais seguro. Mas eu deixo a critério do anestesista, Ah, né? perfeito. Tá, que fica todo o tempo lá, né? Exatamente, sim. Quanto tempo dura, em média, o procedimento de mamoplastia? Se a gente for só colocar uma prótese, em torno de 1 hora tá Nossa, tranquilo. é Se muito não for, rápido. se não for uma mama assimétrica que a gente tem que ficar usando molde, vendo qual é o tamanho, e senta e olha e deita de novo. Se for só uma colocação de prótese, tranquilo, em torno de 1 hora e meia a gente faz. Se for uma mastopexia com prótese, 3 horas e meia, A 3 horas. mastopexia, explica para as pessoas o que é. É só o levantamento, não é? Mastopexia é o lifting das mamas. Lifting As das mamas mamas. caíram, então a gente vai colocar. Igual o lifting de face, a gente tem o lifting das mamas também. A gente vai subir a mama, mas não é simplesmente subir, né? Precisa subir a areola e isso implica uma retirada de pele que vai dar aquela cicatriz em T, que nem todo mundo concorda com isso. Então, quer dizer, se a pessoa quiser fazer mastopexia e quiser colocar silicone, aí ela não tem a cicatriz em T. Ela só tem aqui embaixo. Se o silicone, se ela não, se a subida, por exemplo, aí eu costumo dizer, se a gente vai subir pouquinho, meio centímetro, 1 centímetro a areola, né, não justifica fazer uma cicatriz inteira. Só Legal. colocando uma prótese, você concorda que a sua mama ainda vai ficar um pouquinho flácida, mas vai ficar muito mais bonita do que ela estava antes. Então, a gente Hum. poupa, então, menos cicatriz, menos tempo de recuperação, menos tempo com o braço quietinho, mais rápido volta às atividades, é uma cirurgia mais tranquila. Mas, assim, se tiver bastante pele sobrando, a mama, essa distância daqui até aqui que a gente comentou, tá muito lá embaixo, aí não tem muito jeito. Pra gente deixar bonito, tem que tirar um pouco de pele.
E aí sim, a gente tem essa resultante em T ou em L. Que também, né, mesmo assim a mama fica bonita, né. Uma Sim, cicatrizinha em fica, vale a T, pena. normal, vale muito a Vale a pena. pena. É verdade. Sim. O que acontece durante a cirurgia para Uhum. garantir resultados seguros e satisfatórios? Durante a cirurgia, sim, um ato anestésico é imprescindível. Você tá com um anestesista que tá ali o tempo inteiro tomando conta do paciente, olhando, bem monitorizado, num hospital que tem toda a infraestrutura, caso a gente tenha algum tipo de complicação, alguma coisa, você ter uma retaguarda ali que você consiga dar conta daquilo. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela teve um choque anafilático. E a Interessante você gente contar essas estava, coisas. sim, a gente estava Hum. dentro do centro cirúrgico, num hospital, né, com profissionais preparados, o centro cirúrgico preparado. Em 5 minutos a gente tirou ela do choque. Nossa, que Então, assim, bacana. saiu bem, tudo muito obrigada, tá aí linda, maravilhosa, Nossa, que né? legal. E a questão da cirurgia em si, né, assim, fazer com cuidado, os descolamentos, prestar bastante atenção em sangramento, hemostasia, colocar dreno se necessário, Hum. né? Então, eu acho que são os principais. E essa questão estética, que vocês têm um olhar estético, né. É Uhum. interessante, né, quando vocês estão fazendo, aí vocês levantam a paciente, aí vocês falam: "Não, isso tá legal, não tá legal, isso não sei o quê, tal", Eu né, costumo esses falar que detalhes, né, é um muito legal. tipo de arte também, né, É, Andréia? Não assim, mas eu acho, né, tem uma colega que às vezes opera a mama junto comigo, tudo, e a gente conversa, né, então eu acho que para mamoplastia, né, bem mais que para as outras cirurgias, acho que tem que ter uma visão 3D bem legal, né. Eu exatamente. eu eu acho. E é uma cirurgia que você gosta de fazer, né? Eu gosto. Eu É, acho que é o que eu mais faço é mama. que legal, que bacana. Todos os tipos. Todos os tipos. Inclusive, você perguntou para mim quais as principais cirurgias. Uma cirurgia que está aparecendo bastante, que eu tenho feito bastante, inclusive tem vindo paciente de outros lugares para eu fazer, é a retirada de prótese. Elas estão tirando a prótese e fazendo mastopexia. Eu já vi no bote Ou disso, é raro, né, tirando. mas Tem bastante. Então, assim, os fatores, assim, não vem aqui ao caso a gente discutir as causas, mas boa parte delas falam: não, não quero mais esse compromisso de ter que ficar trocando prótese de tempo em tempo, já deu. é por causa Eu da quero, idade, exato, né. eu quero É. assumir o meu corpo, eu quero ser como eu sou, então, né? E fica bom, E fica bom. Boa natural. parte das vezes fica bom, depende. É, Tem um monte, depende lógico. do tamanho da mama, tamanho de É, prótese, uma lógico que com proporção de silicone é coisas. mais fácil, né. Sim. Agora, você sabe o que é interessante? Eu sempre pensei nisso. Eu pensei assim: "Nossa, engraçado, né", você vai ficando mais velha, pô, já pensou você com 70, 80, 90 anos tem que trocar fralda? Porque agora vai, As né, pessoas estão agora a gente vivendo mais, vai né. fazer 90 anos, vai fazer 100 Que tranquilamente. loucura, né. Vai. É, uma boa ideia, né, um caso a se pensar, hein. Muito interessante. Sim. Mônica, quais são os possíveis riscos e complicações associadas à mamoplastia e como essas situações são gerenciadas? Falando da cirurgia em si, o que a gente tem visto mais, né, o que a gente não considera complicação é, assim, diminuição um pouco de sensibilidade, né, Hum, no polo inferior e na região de areola, mas o que a gente considera complicação, por exemplo, é deiscência de sutura. O que que é isso? Você costurar e abrir tudo. hum, Então, algumas vezes isso é porque tem tensão demais e algumas vezes porque a paciente ela tem alergia aos fios, às vezes hum, acontece, ou porque infecção também pode causar isso. hum, E, e nas mamoplastias muito grandes, que a gente tem que tirar grandes volumes de mama ou fazer um lifting, subir a areola muito, né? Às vezes a gente pode ter uma dificuldade de vascularização de areola. hum. Então, assim, basicamente essas coisas são, a gente vai tratando com antibiótico, com acompanhamento ali bem de perto, e se for necessário, de novo, falando na nossa amiga câmara hiperbárica, Ah, né? legal. Então, existem várias manobras que a gente usa, existem algumas pomadas com vasodilatador que a gente usa, existem algumas medicações, mas isso é tudo dependendo da gravidade e do caso a caso, É, né? Mas são coisas que a gente consegue contornar bem. Demora um pouco mais, o pós-operatório fica um pouco mais moroso, mas mas geralmente são coisas que a gente resolve. tu Sim.
tem solução, né? Tem solução, sim. Fala um pouquinho da câmera hiperbárica que você falou no episódio anterior, né? Para as pessoas A câmara conhecerem. hiperbárica é um aparelho que você entra inteiro lá dentro, fecha e você vai ficar sob uma pressão maior do que a pressão, né, que a gente está aqui do lado de fora, de oxigênio hiperbárico. Isso vai fazer com que chegue sangue, né, chegue oxigênio, chegue sangue no local que a gente precisa que chegue para que isso cicatrize. Né, para que não tenha sofrimento vascular, para que a gente não tenha perda de vitalidade, ou assim, falando naquele termo, aquele nome bem que todo mundo tem medo, necrose, para a gente não ter necrose de tecido. Perfeito. Muito legal isso, né? Uhum. Mônica, existem restrições ou cuidados especiais que a paciente deve seguir durante o período de recuperação? Tem uma lista deste tamanho, E ela né? tem que Mas seguir, né? sim, tem que seguir. Inclusive, a gente assim coloca lá no termo de consentimento que a responsabilidade do resultado ela é dividida por 2. Perfeito. Né? Então, assim, uma parte é minha e a outra parte é dela. Com E a dela certeza. tá ali naquela, Porque naquela vocês não podem listinha. colocar a paciente presa, né? Sim, Deixar ela na exatamente. jaula, né? Até ela assim, no armário, né? Abrir só na hora das refeições e do banho, né? Fica Não difícil, dá. né? Então, assim, e no caso de mamoplastia, as principais são você ter uma limitação de movimentação ampla de braço por causa da cicatriz, né? Então, assim, se a gente não quer que a cicatriz fique fazendo isso, Nossa, para não ficar então a cicatriz grande. tem que ficar quietinha ali, né? Carregar peso, né? Então, assim, logo no início são movimentação ampla de braço, carregar peso, dormir de bruço. E depois isso daí vai melhorando com o tempo, em torno de 10 Peraí, dias, tem que dormir 15 de dias. bruço? Não Não, tem que é o dormir de bruço, ao contrário. contrário, É, dormir de barriga para barriga cima. para cima. Depois a É. gente vai liberando, virar um pouco de lado, do outro, né? Aí você fala, quanto tempo? Não sei, depende de paciente para paciente. Você vai A gente gerenciando. vai olhando, mas em torno de uns 7 dias, 10 dias, a gente vai já começando a liberar aos pouquinhos, em doses homeopáticas, as coisas que ela pode fazer ou não. E dirigir? Dirigir depende. Aí eu falo, você vai aqui para São Paulo ou você vai lá para Minas Gerais? Entendi. Então, Vai para a esquina ou vai andar 60 quilômetros? exatamente. Você vai andar em linha reta ou você vai ficar manobrando o carro, né? Então tem várias circunstâncias, Legal. mas em média, com 15 dias, tudo já dá para E já dá para dirigir academia? bem. Academia, a gente já vai liberando exercício de todos os Perna? exercícios eu falo assim, eu falo nada que pule, nada que deite no chão e nada que faça movimento amplo de braço. O resto já pode ir fazendo Nossa, devagarzinho. uma semana mais ou menos. Não, aí vai mais um pouquinho, Tá. né? Porque assim, eu seguro o paciente um pouco mais. Tem Melhor, médico que né? a partir de uma semana já começa a tirar um monte de pontos. É, Eu seguro um pouquinho mais, mas isso melhor. é conduta minha, tá? Isso daí não é nada, recomendação nenhuma. Porque se o paciente tá com ponto ainda, ela entende que ela ainda tá de resguardo. É verdade. Então, quando tira o ponto, se Aí ela ela já já percebe que tira o ponto, fica ela liberada. pode tudo. Então, se eu não quero que ela faça tudo ainda, Boa eu ideia. deixo uns pontinhos Muito ainda. bom. Mas isso sou eu, tá? Estratégico, Isso sou é. eu. Muito bom. Melhor, né? Preserva. Mônica, quais são as expectativas realistas em relação aos resultados da mamoplastia? No caso, vamos falar das 3, né? Então, o que as pacientes acham e que eu preciso, assim, desmistificar aqui são 2 coisas. Primeiro, nenhuma cirurgia vai durar para o resto da vida para sempre do jeito que ela é. Então, a gente vai fazendo aniversário, a gente vai ficando com flacidez de pele, a gente vai produzindo menos colágeno. Tem pacientes que ganham peso, outras perdem peso. Isso tudo são fatores que influenciam no tamanho da mama e na flacidez. Se quer uma prótese muito grande, aquilo vai fazer peso, vai ceder a pele vai descer uma hora ou outra, enfim. Então, assim, operou, vai ficar bonito, né? O tempo que tiver que ficar bonito. Com relação, né? Às às expectativas realistas. Isso, se a gente vai fazer uma cirurgia, uma mamoplastia de aumento só com prótese, o resultado ele é bem mais previsível. Né? Porque se tem uma prótese palpável ali, você sabe que você vai colocar 250, vai aumentar 250. Já com relação ao explante, a retirada da prótese, aí já não é tão previsível assim. A gente não sabe quanto a pele cedeu, a gente não sabe quanto, né, de espessura de mama tem ali, então eu sempre falo, né?
A gente não tem uma previsibilidade do resultado. A gente imagina que vai ficar assim. Boa parte das vezes a gente consegue, mas a gente vai para a cirurgia com plano A, plano B, plano C, né? Então, E na verdade eu acho que a paciente que tira uhum, realmente deve dar uma diferença muito grande, mesmo você fazendo a mastopexia, né, que sim, que vocês mesmo a chamam. gente fazendo a Mesmo fazendo mastopexia, o sim, lifting, né? sim. É outra Fica, é pegada. outra. Eu A- falo, eu é. costumo falar, né? Pacientes que têm uma mama um pouco maior com a prótese um pouco menor têm os resultados mais bonitos, mais estéticos, né? Hum. Agora, se o paciente é muito magrinha, só tem pele, colocou uma prótese enorme, aí já fica um pouco mais difícil. Porque a pele cede, né? Sim, sim, Nossa, tem essa também. Tem isso, tem que sim. pensar em tudo, Tem né? que pensar em tudo. É, Tem que pensar bastante. é. Então, loucura, loucura. Mônica, como a mamoplastia pode afetar a aparência das mamas a longo prazo, especialmente em relação à gravidez e envelhecimento? Com relação à gravidez, o que acontece é que quando você vai amamentar, então assim, você, né, tende a ter um aumento da glândula mamária, que vai produzir leite, e depois da amamentação, normalmente o que acontece é uma diminuição, é uma leve atrofia desse tecido mamário, então você perde um pouco de volume. Então, se você perde um pouco do enchimento, aí a fronha fica um pouquinho mais, ela fica um pouco maior, Mesmo que ela tenha proporcional silicone, né? mesmo que ela tenha silicone, sim. Então, assim, É. tende, né? Aí você tem a pele que estica e depois, na hora que volta, você tem a glândula que volta um pouco menor. Isso não é a regra, mas isso é o que acontece na maioria das vezes. E envelhecimento também é essa questão da flacidez que a gente já comentou antes, né? Vai ficando um pouquinho mais flácida, a mama vai descendo, a gravidade ajuda. Ajuda bastante, é. E no caso dessa mulher que amamentou, né? Uhum. Você consegue fazer uma cirurgia, por exemplo, mantendo o silicone e tirando uma pelinha? Como é que funciona Sim, isso? vai depender. Ah, Depende de como tá a distância. Aí a gente tem as medidas daqui até aqui, medida tá. da Umas medidas vertical, medida tem umas medidas, padronizadas. são assim, proporcionais à altura do paciente. Enfim, para uma paciente de 1,50 m é diferente para uma de 1,80 m essas distâncias. Mas a gente vê e tenta deixar aquilo proporcional, né? E sempre o que a gente pede é que, se estiver amamentando, a gente pede que esteja pelo menos 6 meses já sem amamentar, né? Perfeito. Ou, né, que já não tenha mais nem nada de leite, que a mastologista ou a ginecologista libere pra gente, né? Perfeito. Muito legal. Mônica, como é feita a mamoplastia de reconstrução mamária no caso de mastectomias? As mastectomias, elas têm várias. Tem as parciais, tem as totais, tem as menores e as maiores, né? Eu trabalho com as menores. Inclusive, tem uma mastologista, né, que trabalha junto comigo, a doutora Dani. E, assim, por exemplo, vai fazer uma adenomastectomia. O que que é isso? Você vai tirar toda a glândula, você vai tirar o enchimento e vai deixar a mama lá. Então, nesses casos é mais tranquilo, a gente coloca uma prótese, a maioria das vezes debaixo do músculo e fica tudo bem. Esse negócio do Depois debaixo do músculo e do em cima do músculo. é assim, né? Eu costumo falar para as pacientes, né? Tudo que eu tô te falando aqui é tudo eu, tá? Hum. Então, assim, eu costumo falar, ó, Deus colocou sua mama em cima do músculo e a A glândula. mama é em É. cima do músculo? Eu gosto de colocar a prótese em cima do músculo, Ah, né? A não ser que você, por exemplo, quando você vai colocar uma prótese e a pele é muito fininha e você coloca aquela bola ali, fica muito esqueletizado se você não tem nada. E se você tem uma pele muito fininha, vai passando o tempo, a hora que essa mama cede um pouquinho, as próteses, elas não são 100% cheias. hum. Elas são 80% É verdade, cheias. elas são um pouco Elas são molinhas molinhas. para você poder deitar, senão colocar uma Nossa, é prótese e colocar mesmo. uma resina igual. Do ponto de vista Nunca tinha pensado nisso. Então, assim, a prótese, ela tem que ser macia, ela tem que ter uma consistência natural, né? Você tem que colocar uma roupa, tem que deitar, tudo tem que se sentir confortável. Só que se você tem uma pele muito fininha, né, então o que que acontece? Você consegue ver através da pele essas ondulações da prótese que a gente chama de Nossa. rippling. Não é complicação, mas é uma coisa que nesses casos a gente prefere, né?
colocar debaixo do músculo. Aí não tem erro. Não, aí você põe um edredom em cima da prótese, que é a Que musculatura, e aí bacana. você esconde isso. Então, por isso que normalmente é submuscular, é embaixo do É músculo. embaixo do músculo. Eu Perfeito. particularmente gosto quando a paciente tem a pele muito fininha ou quando, né, o mastologista já indicou, porque vai ter que fazer mamotomia de repetição, vai ter que O que é puncionar. É mamotomia? aquelas punções com agulha, né? Não corre o risco de você furar a prótese enquanto você estiver Ah, fazendo tá, uma porque punção aí daquelas. no caso da pessoa que ainda tenha Uhum, o tecido mamário, né? isso. Entendi, que tenha, não é nódulo, é cisto, né? Não é isso? Que tem É que mais. impulsionar o cisto, é isso? Não, é mais nódulo Ah, é mesmo, mais mas nódulo, que você tem que tá. ficar fazendo punções para Ah, entendi. biópsia, para Ah, entendi, acompanhamento, e tal. entendi, entendi, Sim. tá. E lembrei o que que eu ia Ah, me falar das fala. Então vamos lá, das expectativas. expectativas, vamos voltar nelas. Então, né, a primeira é aquela que a cirurgia vai durar para sempre, e a segunda, vou fazer sutiã interno e não vou usar mais sutiã. Não, mito. Hum, Né? Você tem peito, você vai usar sutiã. é? Então se não É. usar, cai mais rápido? Não, sutiã interno são Hum. algumas técnicas que a gente usa ou com uma alça de musculatura ou com um fio de sutura. Ah, tá, é São da algumas técnicas, cirurgia. sim, são algumas técnicas que a gente usa para a gente atrasar Que esse processo de bacana. Isso é queda. novo, isso é Isso é novo? novo. Ai, que legal. Mas isso não significa que você vai se livrar do sutiã. Você não vai. Se você Hum, tiver uma mama pequenininha, tudo, adolescente, tô esperando a mama crescer e não cresceu até hoje, então você é livre para você. entendi. Mas se você tem mama, se você tem peso, então assim, sempre a Então é gente sempre recomenda recomendável usar sutiã. sempre, E essa questão sempre. de usar sutiã para dormir, nada a ver, né? Só Tipo, menos, né? Não no precisa tanto. começo, porque assim, o sutiã, no início da cirurgia, tanto de prótese quanto de mamoplastia, o objetivo dele ali não é questão de modelar, é mais você segurar edema, né? Não inchar tanto, Ah, né? Não ficar legal. muito enorme, não cair tanto, não ter tanta dor, né? Então, assim, é ter uma sustentação para apertar ali um pouquinho para não inchar tanto e para não ter tanto desconforto. Então, assim, num primeiro momento a gente pede sim, para dormir de sutiã, tudo, mas depois não, depois. Então, mas depois tá liberado o sutiã depois que você estiver liberada Eu acredito que sim, isso aí depende de pessoa para É. pessoa, não é recomendação médica, você tem que dormir de sutiã, não, é de Não, pessoa para e no pessoa. dia a dia, você pode usar, ficar sem sutiã ou é melhor você usar o sutiã para atrasar a Não, gravidade? não, porque Nada a dormindo ver. você tá deitado, né? Então, Não, não, eu digo teoricamente. durante o dia, assim, normalmente. Você Durante o dia eu recomenda que é recomendo melhor que use o usar? sutiã. Então, assim, Ah, você usa um tá. sutiã que é bom para você, que você se sinta bem e que seja confortável. Tá, Né? Não é entendi. nada, não é Tá. tortura, não é espartilho de antigamente, É, não. exatamente. Um Não. sutiã normal, super Exato. confortável. Mas é Sutiã legal usar confortável. sutiã, então. É legal Tá. usar sutiã. É, isso é bom saber, mesmo com silicone. Mesmo com silicone, É. principalmente com silicone, porque aí você aumentou o peso da sua mama, Nossa, é mesmo, né? hein? Você Então, viu? Olha, vou te falar. Eu tinha uma ideia totalmente diferente. não, colocou É. silicone, você colocou um peso a mais na sua mama. Então, você tem que segurar para não ceder a pele. Você estava finalizando quando eu te Uhum. interrompi, né? Te fiz uma pergunta sobre a mamoplastia de reconstrução. Ah, sim. Então, a mamoplastia, quando são tumores que precisa tirar a mama inteira, fazer reconstrução com tecido e musculatura de abdômen, tudo. Nesses casos, né, a gente recomenda que faça um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. Hum. Geralmente numa instituição, ou num hospital, se a paciente for paciente de serviço, de universidade, alguma coisa assim. Por quê? Que você vai precisar de médico que faça radioterapia, quimioterapia, ou seja, os oncologistas, vai precisar do cirurgião plástico, vai precisar do mastologista, vai precisar da fisioterapia, vai precisar da psicologia. Isso em consultório privado é um pouco mais limitador. É verdade. Mas as cirurgias menores, uma quadrantectomia, né, uma adenomastectomia com colocação de prótese submuscular, né, ou fazer até uma mamoplastia redutora se o tumor tiver naquela área que você já vai ressecar, Ah, né? interessante. Então, assim, eu Ah, acho que essas daí eu sem cara. faço tranquilamente, né? Entendi. Eu costumo brincar com a mastologista, eu falo, olha, tudo que cura
né? Você me chama que eu te ajudo. Boa. Tudo que não cura, né? Aí Meu você. psicológico não está preparado para tanto sofrimento. É, entendi. Não, mas cada um na sua área. E Sim, tem sim, também preferências, né? Por exemplo, você vê sim, cirurgiões plásticos que só fazem rinoplastia, né? Adoram sim, fazer exato. nariz, querem fazer nariz, né? E tem Sim. mais ou menos as preferências, Cirurgia né? plástica é uma especialidade extremamente ampla, que eu tô falando que pega corpo todo. Nossa, é Tem mesmo, cirurgião né? plástico de mão, tem crânio-facial, É, tem cirurgião de nariz, tem, é, então assim, eu particularmente gosto, né, da mama e gosto da face. muito legal. E é legal, porque a pessoa o cirurgião vai pegando a mão, né? Vai Sim, pegando sim, aquela experiência e acho que cada cirurgia, uma cirurgia é melhor que a outra, né? sim. Deve, Vai deve ter passando o isso, tempo, a gente né? vai Vocês vão percebendo que a ficando. gente vai tendo um certo É refinamento. muito legal, Sim, eu né? gosto. É, muito legal. Mônica, como a cirurgia de mamoplastia é realizada? Veja bem, como ela é Hum. realizada, como eu explico para paciente. Eu falo, você vai internar ou na véspera ou no mesmo dia, e aí você vai pro apartamento, aí eu vou passar lá, conversar com você, o anestesista vai passar lá, e aí você decide junto com o anestesista e com o seu grau de ansiedade se você vai para a sala acordada ou se você já vai depois da caipirinha, Ah, né? legal. E depende da pessoa. E aí vai para o centro cirúrgico, aí tem todo aquele processo de anestesia, aí tem o processo de toda a monitorização cardíaca, a monitorização da diurese, e aí tem todo aquele preparo de você colocar os coxins embaixo do osso, embaixo do calcanhar, embaixo da O cabeça, que que para é você. coxim? Coxins são aquelas almofadinhas, aqueles Ah, fofinhos, né, de tá. espuma ou de gel para ter todo um conforto, para não acordar com dor, com o tornozelo doendo, com a Nossa, perna doendo, perfeito. né? Coloca aquelas meias, né, de compressão Ah, pneumática para é evitar verdade. aquilo dali, é para prevenir trombose, tromboembolismo, para simular que a paciente está em movimento com a panturrilha. E aí sim, aí depois entra o cirurgião. A gente vai lá, faz uma, né? A gente vai, lava com água e sabão primeiro, Ah, depois a gente faz antisepsia, coloca os campos e começa a operar. A cirurgia, normalmente, a gente faz por um sulco, né? Pelo sulco aqui embaixo, né? Onde tem a dobrinha, onde acaba a mama e começa o tórax. E aí, dependendo do tipo da cirurgia, a gente vai ter uma cicatriz em T, uma cicatriz em L, né? Cicatriz somente ao redor da areola, né, eu prefiro deixar para aqueles casos daquelas mamas, que são aquelas mamas tuberosas, aquelas mamas que não tem polo inferior, aquela mama que ela nasce e ela desce e tem uma areola bem grande, então você só precisa tirar a pele ao redor da areola mesmo. entendi. Então você pode aproveitar, Ah, né? Não legal. deixar, não fazer uma cicatriz em T. Mas são casos Bem bem específicos, né? específicos, Tá. sim. Geralmente é uma cicatriz no sulco É, ou uma cicatriz em T, ou uma cicatriz em L. perfeito. E quais as técnicas e abordagens utilizadas? Então, são basicamente é isso, a mamoplastia que a gente faz, né? E tem as técnicas, né? Que assim, eu não sei se vale a pena explicar aqui, pedículo superior, pedículo medial, né? Mas assim, É, é onde a gente vai deixar a areola presa para ela não morrer, né? É tá, perfeito. basicamente isso. Isso é importante saber. Isso é importante. A É, gente deixa a areola presinha, você fala, vou ter sensibilidade, vamos tentar manter a sua sensibilidade. Não é garantia que a areola vai ficar com 100% de sensibilidade. Depende de quanta mama a gente vai tirar, depende da espessura do tecido da paciente, né? E assim, com relação à prótese, a gente pode colocar em cima do músculo, debaixo do músculo. Se a gente for fazer uma mastopexia com prótese, a gente pode tirar mais pele, menos pele, do tamanho, dependendo do tamanho da prótese. A gente pode usar esse artifício da alça muscular ou do fio, né, do interessante. fio com as garrinhas para a gente segurar a Muito mama mais para interessante. cima, para ela, né, no início marca mais o colo e a gente segura um pouco mais essa prótese escorregar. Muito Porque se a gente interessante. não fizesse isso, ela escorregaria mais rápido. Que barato, muito legal isso, Sim. né? Muito legal. Deixa eu te fazer outra pergunta. A mamoplastia pode afetar a capacidade de amamentar no futuro? Olha, é uma colocação de prótese submuscular, subglandular, normalmente não.
uma mamoplastia redutora, um lifting de mamas, que a gente vá ter pouca manipulação de tecido, não. Agora, uma mamoplastia grande, né? Daquelas que a gente tira 1 quilo e meio de cada lado, enfim, essa daí existe a possibilidade. Porque a gente vai manipular bastante a areola, né? Vai tirar bastante tecido, não só gordura, como também glândula. Então, pode ser que a Hum, gente afete a qualidade da amamentação no sentido de a gente tirou bastante glândula. entendi, glândula Então, tem mamária. menos glândula para produzir Produzir leite, leite, né? né? Então, É, tá. mais por isso. Mas assim, eu já tive paciente que eu coloquei prótese e não amamentou de jeito nenhum. Já tive paciente que fez uma mama redutora e amamentou, ainda doou leite pro banco de leite. Então, Nossa, assim, eu não sei. cada caso A é um gente caso. responde o que a gente acha que é, né? Acha que é como fala? Não é o óbvio, mas a gente acha que é o óbvio, que é aquilo que vai acontecer, mas nem sempre acontece daquela forma, É a gente se verdade. surpreende. É, olha, muito legal, né? Mônica, existem chances de serem necessários procedimentos após a cirurgia? Alguns procedimentos pós-cirúrgicos? Procedimentos complementares, você É, quer dizer? complementares, Sim, exatamente. existe essa possibilidade, assim, para toda cirurgia Hum, plástica. No caso de mama, especificamente, né, a gente tem duas áreas um pouquinho críticas ali, que é logo ali abaixo da areola, na região que a gente, se for comparar com o relógio, 6 horas, e ali embaixo no T, onde você junta as duas laterais da mama com o tórax. Então, são duas áreas que você junta 3 retalhinhos. Um, tá, dois, três, um, dois, três. tá. Então, essas áreas, às vezes, dependendo da movimentação, às vezes você já tirou o ponto, né? Tirou o ponto, posso tudo, né? É, Então, normalmente, depois que você tira o ponto, são umas áreas mais suscetíveis a abrir um buraquinho ali. tá. Então, aí, às vezes, a gente espera cicatrizar tudo, às vezes fica uma área alargadinha, enfim. E aí, sim, a gente precisa de uma cirurgia pequena complementar, dá para fazer no consultório mesmo, ou tirar uma Perfeito. pelinha, tudo só para fazer, deixar ali Bem bem bonitinho. certinho. Ou às vezes engordou, emagreceu, Ah, tudo, tá. né? Não que foi da cirurgia ou do ato cirúrgico, mas às vezes alargou um pouco a cicatriz. Às vezes vale a pena a gente diminuir um pouquinho tudo para ficar mais bonito, Ah, é, a cicatriz né? se alargar, você diminui cortando mesmo, Isso, né? É, cortando, sim. entendi. Uhum. Nossa, que bom, né? Tudo dá um corte lá. É uma beleza, viu? E sobre a troca de prótese, Mônica? Como é que funciona isso, hein? A Olha, necessidade. tem, a gente vê, assim, tem médicos que acreditam que não há necessidade, Hum, mas existe sim um desgaste natural do implante quando você deita, quando você faz esporte, quando você namora, quando você faz exercício, enfim, tudo que você amasse a prótese, então, assim, vai ter um desgaste, né? As empresas, né, dão 10 anos de garantia para ruptura, para defeitos de fabricação, enfim, né? Mas eu recomendo que pelo menos até no máximo uns 15 anos aí a gente faça uma troca, né, para colocar um implante mais novo e ali você conseguir manter ele mais tempo. E já aproveita se tiver que tirar uma pelinha, mexer em alguma cicatriz, enfim. Mas também isso depende, né? Qual a recomendação que eu dou? Acompanhe ou comigo ou com o mastologista quando for fazer seus preventivos, tudo direitinho, e fazendo ultrassom de mama. E aí a gente vai ver, né? Existem chances de você ter que trocar um pouco antes disso, se tiver uma contratura, né? hum. Ou se você quiser tirar a prótese também, enfim. É, Eu sempre falo para todo paciente de prótese, olha, quando você escolheu colocar uma prótese, você assumiu um compromisso. Ou eu vou trocar algum dia, ou eu vou tirar algum dia, né? perfeito. Ou eu vou trocar, e depois eu cansei de trocar e eu vou tirar, né? Então, assim, elas já vão bem conscientes dessa, né, dessa E, Mônica, você necessidade. consegue verificar através desses exames quando é necessário trocar? Ou assim, quando em até 15 anos é interessante trocar, independentemente de qualquer coisa?
Não, as próteses de hoje, a questão de tecnologia, de invólucro, de resistência, elas estão muito melhores do que as Hum, de 10, 15 anos atrás, né? Então, assim, não é que a cada 15 anos você tem que trocar. Não, a gente vai acompanhando. E a gente tem clínica, tem imagem, né? E tem indícios, né? Então, assim, hum. por exemplo, eu já peguei uma paciente que tinha 18 anos de prótese e tava tudo bem, Olha que né? Tava legal. ultrassom tudo bem, tava tudo direitinho, mas foi fazer uma mamografia, a prótese estourou na mamografia. A mamografia estourou a A prótese. mamografia estourou a prótese. Hum. Aí a gente teve que trocar, porque teve dor, tal, inflamação, enfim. Mas, aí eu falo, se a prótese estiver muito velha, se tiver que fazer mamografia, pode estourar a prótese, porque Agora aí já tem tá com casos que você umas. não precisa fazer uma mamografia, né? Tem alguns casos É, que não. Não tem, é que isso aí eu deixo a critério do do mastologista médico, também. Mas assim, do o médico exame mastologista. padrão ouro para a gente examinar a prótese é a ressonância. Ah, É legal. a Menos ressonância, a gente mal. vai ver. A É. ressonância consegue ver, né, com bastante clareza se essa prótese está em cima do músculo, se ela está embaixo do músculo, se ela está rompida, se ela não está Nossa, rompida, se perfeito. ela está dobrada em cima dela mesma, se ela não está dobrada. E aí a gente vê, a prótese está ali, endurecida, está com dor, está dobrada, está tudo. E a ressonância mostrou, então assim, vamos trocar. Legal, perfeito. Muito bom. É, Mônica, que tipo de acompanhamento e cuidado pós-operatório são oferecidos para garantir resultados satisfatórios? Então, são assim, a gente conversa com o paciente, é aquela coisa que eu falei, né? Responsabilidade do resultado é minha e é da paciente. Então, assim, eu faço tudo, a gente faz os acompanhamentos, olha, vê os retornos direitinho, orienta, troca remédio se for necessário, né? Orienta. Alguns casos a gente orienta a drenagem, outros casos não, né? Casos de reconstrução por tumor, drenagem não, Ah, né? tá. Porque vem para essa região aqui, então a gente não, de Linfonodo, axila, né? linfonodo, então não é É, interessante. hum. Mas, e a gente pede as orientações, fica quietinha com o braço, né? Todas essas Não coisas, carrega peso. para a gente ter um resultado liso, né? Digamos assim, lisinho. Aconteceu tudo conforme o esperado, né? Geralmente é isso. E as suas pacientes são boazinhas? Normalmente, no geral, ou não? A maioria é, porque a gente fala que semelhante atrai semelhante, né? Então Ai, que eu sou bom! mais calma, eu sou mais tranquila, todas as minhas pacientes tendem a ser também, né? Graças a Deus. Graças a Deus, Graças a né? Deus. Não, você não fala, não vai estragar a minha cirurgia, por favor. Quieta aí. Não, mas eu falo. Tem Tem que aquelas falar, né? pacientes que a gente tem, eu já tenho pacientes bem antigas que eu já operei desde antes de eu casar, né? Nossa, Então, que desde eu legal. tenho 18 anos de casada, eu tenho uma filha de Nossa, 12, então que eu já tenho legal. paciente, né? Essa última que eu fiz o lifting agora foi uma das primeiras pacientes que eu O operei. lifting facial? É, Oh, coisa eu já boa. tinha feito lipo, abdômen, Adorei aquele enfim. episódio. Fiquei apaixonada. Não sei por quê, mas Então, me elas são, apaixonei. elas são bem calmas, bem tranquilas, Que né? legal. Graças a Graças Deus. a Deus. Mônica, quais são as credenciais, experiência do cirurgião plástico para realizar a mamoplastia? Então, a gente espera que ele seja cirurgião plástico, né? Ou que se tiver em reconstrução, que ele seja um mastologista, um oncologista que seja, que tenha especialização, né, em reconstrução, que saiba fazer direitinho. Né? A gente sempre recomenda que seja membro da sociedade ou que tenha feito residência num serviço credenciado pela sociedade, né, Perfeito. brasileira de cirurgia plástica. E nessa questão de estética, tudo, eu sempre falo que aí é bom a gente ter uma visão 3D, tem que ter. É assim, é aquela coisa, né? É o que a gente acha bonito, né? Então, assim, É tem o belo, bastante. né? O conceito de belo é extremamente subjetivo. Então, assim, as pacientes que gostam, que acham bonito, que eu acho bonito, né? Então, elas operam comigo. Então, normalmente, assim, você escolhe, você olha, as minhas pacientes, elas olharam a da amiga. Ah, Isso não. aí acho que não. Aí você corta só aquela parte por enquanto, né? Você corta agora aqui. Agora fala de novo da amiga. Desculpa. Então, Só pra... aí elas veem, tem esse conceito de belo. Então, ela Hum, olhou a da amiga, ela gostou.
Aí ela vem, ai, fulana fez tudo, a minha dá pra ficar igual a Ah, que dela, graça. né? Você já viu? Então, assim, normalmente elas olham as das amigas, as de quem já fez, e aí elas vêm, né? E é legal falar porque a cirurgia plástica ela está muito ligada à autoestima, né? Sim, A, né? A você devolver, às vezes, a vida mesmo, né? A uma pessoa. Isso é muito profundo, eu acho, é sabe? bem profundo, é bem É, profundo. Por isso que eu gosto bastante de conversar tudo, alinhar a expectativa. E o que eu tenho visto nesses anos todos é realmente que a gente mexe com autoestima, com autoconfiança das pacientes. Então, assim, você vê que você não mudou só uma mama. A paciente chega 3, 4 meses depois, ela tá com o cabelo lindo, ela fez luzes, que ela tá gostoso. usando um tipo de roupa diferente, ela começou a ir pra É. academia, ela emagreceu, ela tá linda, né? Ela pôs cílio, ela fez. Ai, que Então, assim, ela gostoso. ficou com vontade de se arrumar, E ela né? fica melhor para si mesma e também para os seus, né? Para as outras Exatamente, pessoas, né? Que ela convive. exatamente. É muito bacana isso, né? Acho que isso mexe até com o psicológico, Mexe, né? mexe com o Mexe com um monte de psicológico. coisas. Eu acho que assim, o cirurgião plástico, se você vai no cirurgião plástico, você não precisa ir no psicólogo. Precisa, 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 e o cirurgião plástico precisa, eu precisa de sei. Não, psicólogo. tô brincando. Mas, mas tem muitos problemas que as pessoas às vezes têm, que estão relacionados à autoestima, e que simplesmente uma cirurgia plástica vai estar trazendo de volta uma pessoa, lógico, né? Psicólogos são super importantes, mas vai estar Sim, trazendo de volta aquilo, ela vai estar resgatando, né? Uma coisa que estava assim complicada, né, na vida dela, que ela fala: "Nossa, meu sim. Deus, né, Não, como isso me trouxe o exatamente. que", Tem até uma né. situação que eu acho que ilustra bem isso. Eu operei uma senhora Hum. e ela disse assim, ela falou, eu esperei 20 anos para fazer essa Ai, não cirurgia. acredito. Agora eu consegui fazer, eu vou fazer essa cirurgia. E ela vinha no pós-operatório, ela chorava, porque Ai, agora não ela acre conseguia colocar um sutiã ai, não que ela acredito. comprou na loja. Ai, não Né? Que ela não acredito, meu teve que Deus. comprar numa loja especial, que ela não teve que Entendi, esperar alguém trazer ou mandar fazer, enfim. E é um entendi. desejo que a gente às vezes tem e nem valoriza. É A gente vai na verdade, loja e compra um sutiã e ok. é verdade. E ela nunca conseguiu. Olha, meu Então, Deus. assim, essa é uma felicidade de, assim, eu vou comprar uma blusa, eu não preciso comprar uma blusa de um tamanho enorme, né? Mandar apertar na cintura e usar com uma camisete por baixo, Para não né? Eu aparecer. consigo abotoar a minha camisa. É, Então, assim, são coisas simples, mas que mexem muito com a pessoa, com certeza. né? Nossa, a cirurgia Então, plástica eu traz vejo traz isso muita coisa e isso é boa. muito É, gratificante, é muito gratificante. é muito legal, né. Sim. É, esse assunto me encanta. Eu sou suspeita. Esse assunto me encanta e te encanta. Sim, É encantador, é maravilhoso. verdade. Foi muito legal conversar com você, Mônica, muito Ai, le obrigada. o Foi que é muito bom legal. acabar rápido, Recíproco. né. Acaba, passou muito Passou muito rapidinho, sim. rápido. É, passou muito rápido mesmo. Mônica, foi um prazer falar contigo. Esse episódio foi muito legal. O outro episódio eu adorei mais ainda. Já está no ar o episódio Lifting Facial e Blefaroplastia. Assistam nos canais do YouTube da doutora Mônica e Healthcast Alpha. E também nas principais plataformas de áudio. É sempre um prazer falar contigo. Prazer é meu, André. Agradeço o convite. É sempre uma delícia o bate-papo aqui com você, né? Eu gosto dos assuntos bastante que a gente tá falando, né? E como a Andrea falou, né? Os nossos próximos episódios ainda estão com os temas em aberto. Se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem saber alguma coisa em especial, pode mandar, pode sugerir para ela, que a gente pode conversar aqui com vocês. Muito obrigada. Bem lembrado, Mônica, bem lembrado. Esse foi mais um Healthcast Alpha. E os episódios vocês podem, como eu falei, assistir nos canais do YouTube da doutora Mônica, do Healthcast Alpha, e nas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio.